Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 11 de março, e o nosso texto está no livro de Êxodo, capítulo 22. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer no campo do outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Se rebentar um fogo, pegar os espinhos, abrasar a meda de trigo, ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der prata ou objetos ao seu próximo a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes a ver se não meteu a mão na fazenda do seu próximo. Sobre todo negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre vestes, sobre toda coisa perdida de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes, o pagará em dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou algum animal, e este morrer, ou for dilacerado ou afugentado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo, e o seu dono aceitará, e o outro não o restituirá. Mas, se lhe for furtado, o pagará o seu dono. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso e não pagará o dilacerado. Se alguém a seu próximo pedir alguma coisa e for danificada ou morta, não estando presente o seu dono, certamente restituirá. Se o dono esteve presente, não a restituirá. Se foi alugada, será pelo seu aluguel. Se alguém enganar alguma virgem e não for desposada, e se deitar com ela, certamente adotará por sua mulher. Se o seu pai inteiramente recusar a dália, dará dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. O estrangeiro não afligirás nem oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes, eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá, e vos matarei à espada, e as vossas mulheres ficarão viúvas, e os vossos filhos órfãos. Se emprestareis dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como usuário, não lhe imporás usura. Se tomares em penhor a veste do teu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura e a veste de sua pele, em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Os juízes não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás os teus bois e das tuas ovelhas. 7 dias estarão com sua mãe, e ao 8º dia mos darás. Ser-me-eis homens santos, portanto, não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis. Novo Testamento, Evangelho de João, iniciando hoje o livro de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João.
Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio ao que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: Então quem é, pois? És tu Elias? E ele disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? E ele disse: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas tu, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um, de quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, ao outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que fosse ele manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E os 2 discípulos, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos quais ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando para ele, Jesus disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo.
Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Felipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, por isso crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Velho Testamento, livro de Jó, capítulo 40. Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: Porventura, contender com o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argue a Deus que responda a estas coisas? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eis que eu sou vil, que responderia eu? A minha mão ponho na minha boca, uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: Cinge agora os teus lombos como varão, e eu te perguntarei a ti, e tu me responderás. Porventura também farás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como a sua? Ordena-te, pois, a excelência e a alteza, e veste-te de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira, e atenta para todo soberbo, abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o, e atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-os juntamente no pó, ata-lhes os rostos em oculto. Então também eu de ti confessarei que a tua mão direita te haverá livrado. Contempla agora o behemote que eu fiz contigo, que come erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro, e nos nervos da sua coxa estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze e a sua ossada é como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos caminhos de Deus, o que o fez proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo dos canaviais e da lama. As árvores sombrias o cobrem com a sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que o rio transborda e ele não se apressa, confiando que o Jordão possa entrar na sua boca. Podê-lo-iam, porventura, caçar a vista dos seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Amém? Então nós vimos os nossos textos de hoje aqui, Êxodo 22, né? Como é muito importante perceber que a Bíblia, ela tem um senso de justiça dado pela lei, que ele é muito alinhado com a ética. Os nossos direitos hoje, muitas vezes são direitos, mas não tem moral, não tem ética, são apenas um direito que nós temos. Então é interessante perceber o quanto nós nos distanciamos do princípio e o quanto o princípio bíblico está associado à moral. E João capítulo 1, esse lindo texto que descreve Jesus de uma maneira tão grandiosa, vem mostrar que para ser filho de Deus é necessário apenas crer no seu nome e o receber como o enviado do Pai. Amém? Vamos orar? Pai santo, bendito, fiel, justo, maravilhoso, nós te damos graças nesse dia pelo teu amor e a tua misericórdia. Pai, que nós possamos verdadeiramente entender que os princípios de justiça, de ética, de moral não são no prumo e no padrão deste mundo, mas são teus. E em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos a segui-los conforme o teu mandamento e ajuda-nos, Pai, a entender que a nossa fé é a porta de entrada para receber a Jesus e assim tornarmos-nos seus filhos. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!